Pessoal, vamos para a nossa aula de número 4. Mais uma vez, bibliografias. Agora vamos tratar de uma outra parte teórica que busca explicar a origem dos batistas. É a terceira lista de livros. Então, depois de 3 séculos de produção histórica e literária acerca dos batistas, especialmente argumentando, por um lado, sobre a relação dos batistas modernos com os grupos cristãos antipedobatistas do passado, e, por outro lado, numa defesa da sucessão de igrejas desde os dias da igreja primitiva, até o final do século XX, que é o sucessionismo batista, nós vamos agora para uma outra base teórica que busca explicar a origem dos batistas. É uma teoria defendida e elaborada também por um homem chamado William Whitley. Ele defendeu que os primeiros batistas surgiram a partir do movimento puritano separatista na Inglaterra. É bem interessante a história da elaboração dessa teoria e também dos resultados, das consequências dessa teoria que Whitley elaborou. Então, essa próxima lista de livros fala sobre a origem dos batistas através do movimento separatista inglês. O primeiro livro é o livro do próprio William Whitley, um livro de 1938, A History of British Baptists, uma história dos batistas britânicos ou ingleses. Esse livro traça um panorama abrangente do surgimento e desenvolvimento dos batistas na Grã-Bretanha, desde os primeiros movimentos separatistas no século XVII até os tempos modernos. Ele distingue claramente os 2 principais ramos iniciais dos batistas, os batistas gerais e os batistas particulares. Ele mostra aos batistas gerais o seu arminianismo e os batistas particulares o seu calvinismo, mostrando que ambos emergiram de um anseio por uma igreja livre, bíblica e composta por crentes professos. Whitley destaca figuras fundadoras como John Smith e o Thomas Helwys em relação aos batistas gerais e mostra o impacto da perseguição, da dispersão e da resistência teológica que moldaram uma tradição fortemente comprometida com a autonomia da igreja local, o batismo de crentes e a liberdade de consciência. Ele também vai tratar das figuras renomadas, proeminentes em relação aos batistas particulares. Essa visão defendida pelo Whitley valoriza a identidade batista como uma expressão legítima e coerente da reforma, distinta por sua defesa da separação entre a igreja e o Estado e pela estrutura congregacional dos batistas. Ele entende a história dos batistas como sendo uma história de fidelidade às Escrituras, uma história de coragem diante de opressão e um zelo evangelístico. Ainda que reconheça a diversidade interna do movimento, ele insiste que a base comum dos batistas está na autoridade da Bíblia, na membresia de uma igreja regenerada, na liberdade e responsabilidade das igrejas locais. Ele também vai enfatizar nessa obra essas características mais identitárias, como, por exemplo, o batismo de crentes e o batismo por imersão, ali no século XVII. A obra tem tom pastoral e tom historiográfico, é acadêmica, portanto, e ele busca não apenas informar, mas também encorajar os batistas na sua geração a honrar e preservar o legado dos batistas ali. Essa obra, pessoal, ela foi muito polêmica, porque até essa época, nós estamos falando aqui, lembrem, já do século XX, 1932, então até essa época não havia uma teoria elaborada, nenhuma teoria que defendesse que os batistas vieram dos separatistas, ou seja, que os batistas eram do século XVII. O que se entendia nesse momento é que os batistas ou vinham do sucessionismo, embora o sucessionismo não tivesse academicamente
como sustentar a sua tese, o sucessionismo batista, ou os batistas vinham desses grupos antipedobatistas através de uma influência que eles receberam até se formarem no século XVII. Então, não havia ainda uma pesquisa que apontasse os batistas como surgindo, de fato, no século XVII. E o Whitley, ele aprofunda esse momento histórico, século XVII, ele aprofunda a pesquisa no separatismo, no puritanismo, e ele percebe que os batistas são fruto desses movimentos e não de movimentos anteriores. Então, ele vai rejeitar essas ideias que eram ali o carro-chefe, então. Por causa disso, ele que era, na época, presidente do seminário, ele perdeu o emprego. Então, ele foi colocado para fora entre os batistas do Sul. Então, há uma história bem interessante acerca disso aqui. O livro dele, claro, é um livro indispensável, porque é o livro que lança a proposta. E a proposta que ganhou bases sólidas posteriormente e a proposta que tem, de fato, o embasamento histórico necessário. O segundo livro, chamado Baptist Successionism, A Critical View, Sucessionismo Batista, uma visão crítica, de W. Morgan Patterson, no livro de 1969, ele destrincha a doutrina conhecida como sucessionismo batista, ou landmarquismo, que sustenta a ideia de uma continuidade ininterrupta de igrejas batistas desde os tempos apostólicos até hoje. Segundo essa visão teológica e histórica, aqueles grupos já citados, vários grupos da era medieval, eles teriam preservado a fé verdadeiramente bíblica, transmitindo até as igrejas batistas modernas. Patterson demonstra que essa teoria surgiu no século XX, no século XIX, com figuras como Orchard, J.R. Graves, que foi um importante membro batista do Sul da época, foi o maior divulgador dessa corrente sucessionista. E o Patterson diz que não foi parte da identidade batista, o sucessionismo, até partes do século XVII. Ele organiza uma crítica ao sucessionismo batista, defendendo, claro, a proposta do separatismo histórico, mas ele organiza uma crítica em 4 capítulos claros. Primeiro, ele apresenta a origem da teoria sucessionista. Segundo, expõe o uso inadequado de fontes por seus proponentes. Terceiro, reflete sobre a falácia lógica da argumentação, falhas na argumentação, e a conclusão firme. Embora fosse dominante no século XIX, o sucessionismo tornou-se uma posição marginal ainda no século XX, graças a historiadores como William Whitsitt e ao crescente consenso acadêmico de que os batistas têm suas raízes nos separatistas puritanos ingleses do século XVII. Então, está aqui um outro livro importante, porque, além de ser uma defesa da teoria dos separatistas ingleses, ela também contra-argumenta o sucessionismo. Ela expõe as falhas do sucessionismo enquanto aponta para a verdadeira origem batista através do separatismo inglês. Terceiro livro, o livro de B.R. White, de 1971, o separatismo, a tradição do separatismo inglês, de Maria, dos mártires de Maria até os pais peregrinos. Tá certo, Janes? Até os pais peregrinos. Maria, aqui é a Maria sanguinária, famosa na história. Então, o B.R. White também é um renomado defensor da teoria separatista inglesa dos batistas. Esse material foi publicado em 1971 pela Oxford University Press, como parte de uma série dessa editora da universidade, baseado na tese de doutorado de White, defendida em 1961 em Oxford. Possui 179 páginas e é conhecida como uma contribuição seminal
para o estudo dos movimentos separatistas da Inglaterra no século XVI. Por que esse livro é importante? Porque aqui o B.R. White ele vai tratar do contexto do surgimento. Ele vai falar do puritanismo, dos puritanos perseguidos, dos mártires ali através de Maria Sanguinária. Então ele vai destrinchar o contexto daquele movimento em que os batistas nasceram. Então o livro assim é um fundamento para quem estuda aquele momento histórico, que é o momento do nosso nascimento como igrejas batistas. Então o livro é maravilhoso. O White, nessa análise, ele traça a evolução do separatismo inglês desde os mártires marianos, protestantes que foram perseguidos durante o reinado de Maria I, até os puritanos que emigraram para a América do Norte, conhecido como os pais peregrinos. Ele também explora como essas comunidades dissidentes, inicialmente marginalizadas e também perseguidas, desenvolveram uma tradição teológica e eclesiológica distinta, que influenciou profundamente o desenvolvimento das igrejas independentes e batistas lá na Inglaterra e nas colônias dos Estados Unidos. Essa obra é considerada essencial para compreender as raízes do protestantismo radical, assim os batistas são vistos no meio do protestantismo, né? E também a formação da identidade religiosa desse contexto inglês. É um livro aí que não pode faltar. Outro livro importante, pessoal, de Leon Macbeth, The Baptist Heritage, a herança batista, 1987. Então, nesse livro, o autor apresenta uma ampla visão da história batista ao longo de 4 séculos, desde suas origens na Inglaterra no século XVII até o seu desenvolvimento global. De fato, esse livro ele é um calhamaço, inclusive está com uma capa nova, saiu recentemente uma nova edição dele. É um livro de 87, já tem um certo tempo, mas ele tem várias republicações. Então, disponível aí para quem tem aí o uso digital. Macbeth destaca que o movimento batista é marcado por um compromisso consistente com a autoridade das escrituras, autonomia da igreja local, liberdade religiosa, batismo de crentes como expressão de fé consciente. Ao combinar uma narrativa cronológica com uma análise temática, o autor mostra como os batistas enfrentaram desafios sociais, políticos, teológicos, preservando sua identidade distintiva enquanto contribuíam para a expansão do protestantismo. Então, o Macbeth, o autor, ele traça essas raízes históricas dos batistas e ainda enfatiza esse testemunho contínuo dos batistas em defender esses princípios caros para nós, como a separação igreja-estado, liberdade de consciência, etc. Né? O livro destaca a diversidade interna do movimento batista, ele vai falar dos batistas gerais, dos batistas particulares, ele traça outras ramificações batistas de maneira mais rápida, mas ele apresenta isso como batista do sétimo dia, etc. Então ele mostra-se uma gama batista. O livro também aborda variações batistas no sentido missionário e outros grupos batistas, de forma que esta obra serve como uma obra fundamental para entender não apenas a história, mas também valores e convicções que moldaram e continuam a moldar o povo batista globalmente. Lembrando, apesar de ênfases diferentes que esses vários autores dão, todos defendem a posição separatista inglesa. E, em maior ou menor tom, eles vão refutar as demais posições com o seu argumento. Então, eles não vão só defender, vão sempre refutando ali. Alguns vão gastar mais tempo com isso, porque é o objetivo, outros vão falar ali de maneira mais rápida sobre isso. Um outro livro do Leon Macbeth, esse livro também é muito precioso, pessoal, porque é um livro de fontes. Então, nesse livro, o Macbeth vai apresentar todas as fontes que ele usou para formar aquele primeiro livro que eu citei agora. E ele vai comentar essas fontes. Maravilhoso. O livro também está disponível para quem quiser adquirir, tá? O livro Source Book of Baptist Heritage, o livro de fontes, mais ou menos,
da Herança Batista, 1990, a publicação. Ela é um complemento da obra The Baptist Heritage. Complemento aqui não porque vem junto, mas é porque literalmente complementa a pesquisa dele, apresenta as fontes, né? Reúne documentos originais que ajudam a compreender a identidade batista ao longo de 4 séculos. Apresenta cartas, confissões de fé, sermões, declarações associativas, relatos históricos que vão desde os primeiros batistas gerais e particulares da Inglaterra até o desenvolvimento dos batistas nos Estados Unidos e na Europa. O editor organiza os materiais cronologicamente e por temas: origens, definições doutrinárias, defesa da fé, surgimento do movimento nos Estados Unidos, missões globais. Ele permite que os estudantes leiam essas vozes históricas diretamente das fontes e percebam o impacto das convicções batistas no seu próprio contexto. O valor pedagógico desse documento, né, compêndio de fontes, ele está em oferecer uma janela direta para o pensamento batista, não uma interpretação do pensamento, mas ele diz assim, leia a carta, aí você mesmo interpreta. Então, é maravilhoso esse material aqui, pessoal. Ele explora documentos como a Declaração de Fé de Helwys, Thomas Helwys, discursos sobre liberdade religiosa, registros associativos, para que o leitor entenda como os batistas formularam a sua teologia, como eles defenderam suas práticas, como enfrentaram as perseguições. Então, é um livro que também vale a pena, pessoal. Esse livro, quem tem acesso aí nas obras digitais da Amazon, ele está lá disponível, em inglês. Então, vale a pena para que você tenha assim, um contato direto com compêndios que reúnem só fontes importantes de história dos batistas aqui no caso. E é um pesquisador renomado que vai explicar como ele interpreta a fonte. Você pode até discordar dele, que a fonte vai estar lá. Então ele vai te dizer, eu estou indo por esse caminho, porque aqui eu sigo isso, eu entendo isso aqui, e você pode ler a fonte e discordar dele, o que eu acho que não vai acontecer tão facilmente. Mas você vai ter acesso direto ao material que ele pesquisou. E outra coisa, o material já traduzido, não para o português, mas para o inglês moderno. E ele já fez esse trabalho. Você não vai ter esse trabalho antigo, né? Esse trabalho de traduzir para um inglês mais próximo. Sexto livro, Baptist Successionism. Uma questão crucial, a crucial question in Baptist history. James McGoldrick. Esse livro foi citado agora há pouco, né? Citei partes dele. Ele é de 1994. O McGoldrick ele examina a teoria do sucessionismo batista, que postula uma linhagem ininterrupta de igrejas batistas desde os tempos apostólicos. McGoldrick define o que significa ser batista em termos teológicos e práticos, e então investiga grupos históricos frequentemente citados por defensores do sucessionismo, como montanistas e todos os demais grupos já citados. Ele analisa fontes primárias para avaliar a precisão dessas reivindicações e ele demonstra que muitos desses grupos não compartilhavam crenças e práticas fundamentais dos batistas modernos. Não eram batistas como os batistas de hoje, por exemplo. E ele vai fazendo essa comparação ou análise doutrinária dos grupos. Então, vamos ver o que é que criam esses grupos aqui, o que é que criam os batistas. Vamos ver se há mesmo uma linha, né? Muito interessante. Além disso, ele critica a metodologia dos defensores do sucessionismo, como J.M. Carroll, autor do Rastro de Sangue. Ele argumenta que obras como essa carecem de rigor histórico, fazem afirmações infundadas sobre a continuidade das igrejas batistas ao longo da história. McGoldrick, essa obra dele é reconhecida como uma refutação bem documentada do sucessionismo batista, sendo considerada uma contribuição bastante significativa na historiografia batista moderna. Este livro, irmãos, é o principal livro contra o sucessionismo batista.
É o livro mais moderno, é um livro escrito por um erudito hipercapacitado que estuda essa parte do sucessionismo, e ele aqui destrói o argumento do sucessionismo em cada página. É um dos livros mais citados na defesa dessa posição batista, separatista inglesa, e, ao mesmo tempo, é o livro clássico atual para expor as fraquezas do sucessionismo batista. Então, ele simplesmente destrói o ponto aqui. Um outro livro importante, Baptist Way, um livro de Bill Leonard, de 2003. Esse livro vocês vão ler depois disso aqui, essa apresentação. Mas o Bill Leonard, para quem não sabe, ele é coautor. Na verdade, não é coautor, ele é o responsável pela edição que foi ampliada da obra, uma obra famosa sobre as confissões de fé dos batistas, né? Do William Lupkin. É um dos mais famosos livros sobre as confissões de fé que os batistas já escreveram na história. E todos os pontos ali, há ali uma parte histórica explicando o processo da elaboração da confissão, né, o processo de formação do grupo que elaborou a confissão e depois a confissão ipsiliteri. É a obra mais confiável para você fazer uma tradução em cima de uma confissão antiga. Então, geralmente, quando nós tomamos, por exemplo, a Confissão de Fé de 1644, o pessoal busca as fontes de William para poder usar na sua tradução. Então, é um livro altamente confiável. O Bill Leonard, então, é o parceiro dele, né? Vocês vão ler isso aí, um pouco mais sobre esse livro. Outro livro importante, de 2004, é Uma História Genética dos Batistas, do Pensamento Batista, uma referência especial aos batistas na Inglaterra e na América do Norte. William Barclay, 2004. O termo genética do título não se refere à biologia, mas ao desenvolvimento histórico e evolutivo das ideias, como uma espécie de genealogia do pensamento. Uma história genética aponta para a ideia de traçar a origem e a evolução do pensamento batista. É uma obra de análise abrangente da evolução do pensamento batista em 4 séculos de história. Aqui, o autor também vai apresentar assim, diversos grupos batistas que nós discordamos, porque ele quer fazer um apanhado geral das ideias e tentar unificar essas ideias. Barclay examina as diversas influências que moldaram a teologia batista, incluindo confissões de fé, hinos, pastores, teólogos acadêmicos, escolas de pensamento, contribuições afro-americanas, ênfases canadenses únicas e teólogos batistas que atuaram fora de vínculos denominacionais diretos. Então ele pega assim de tudo, sabe? Desde teólogos batistas que defendem ali movimentos extremos, como os mais ortodoxos. Ele junta tudo ali, tenta avaliar o pensamento e tentar unir esses pensamentos aí. Ele argumenta que, apesar da diversidade interna, existe uma tradição teológica identificável entre os batistas, refletindo um desenvolvimento contínuo e dinâmico do pensamento batista ao longo do tempo. Na época da publicação, o autor ele era da Universidade de Baylor e, posteriormente, ele foi para a University Acadia. É reconhecido como o primeiro autor a produzir uma história abrangente do pensamento batista, abordando não apenas os aspectos doutrinários, mas também as diversas fontes e influências que contribuíram para a formação da teologia batista. Então, veja, esse é mais um autor que vai tratar agora de ideias, mas que vai defender a posição separatista também. Em 2005, temos a obra, o volume 1, da obra de Tom Nettles, o livro Os Batistas. Esse livro, esses são 3 volumes. O que nos interessa aqui é o volume 1, que vai falar das origens na Inglaterra, que é onde começaram os batistas. E aqui Nettles vai explorar as origens do movimento batista na Inglaterra, destacando figuras-chaves, eventos que moldaram sua identidade. Ele traça a trajetória do movimento desde os primeiros separatistas ingleses até o surgimento dos batistas gerais e particulares.
Enfatiza a importância dos líderes John Pillsbury, Thomas Helwys, William Kiffin, que contribuíram significativamente para a formação teológica e institucional dos batistas. Nettles também discute tensões internas do movimento, as diferenças entre batistas gerais e particulares, suas divisões, como influenciaram o desenvolvimento batista ao longo da história. Pessoal, o Tom Nettles, ele está relacionado também ao nosso seminário, né? É um professor que tem obras publicadas em português. Esta aqui não está em português, essa em particular, mas tem outras obras dele em português que são muito importantes e históricas em relação ao desenvolvimento dos batistas. Ainda que não sejam obras de grande peso, concentradas nesse ponto, são obras mais teológico-biográficas, ele vai retratar vários personagens de suas biografias e ele acaba tendo que traçar pontos históricos das origens. Mas nesse livro em particular, ele vai tratar especialmente disso, dessas origens e essas figuras importantes. Ele aborda a relação dos batistas da Inglaterra no século XVII, destaca como os batistas buscaram liberdade religiosa e a separação entre igreja e Estado, princípios que se tornaram fundamentais na identidade batista. Analisa o movimento batista, como se expandiu para além da Inglaterra, influenciando o desenvolvimento do cristianismo em outras partes do mundo. A obra é reconhecida por sua pesquisa aprofundada e fornece uma compreensão clara das raízes históricas batistas. Então, livro também que o pesquisador, especialmente dessa corrente, precisa ter, porque é um livro atualizado. É um livro que já traz na sua bagagem várias pesquisas anteriores, né? Que já passou pelo o pente fino ali de observar a questão das fontes, as confiáveis ou não. Então, já faz muito trabalho que a gente precisaria fazer. Próximo livro, Baptist Theology, de Leo Garrett, 2009. É uma obra também em calhamaço, publicado pela Mercer University Press. Ela revisa 4 séculos do pensamento batista, desde as raízes anteriores a 1609 até vozes mais contemporâneas no século XXI. Então, é uma história mais global, mais panorâmica dos batistas. O Garrett estrutura o estudo em capítulos cronológicos que abordam assuntos como batistas gerais e particulares na Inglaterra, florescimento teológico na América colonial, influência dos movimentos como o despertamento evangélico, o landmarquismo, os debates modernistas versus fundamentalistas. Garrett examina confissões batistas, teólogos importantes como Andrew Fuller, o James Boyce, além de controvérsias teológicas e eclesiológicas ao longo dos séculos. Então, é um livro que já caminha numa vertente mais crítica, porque ele examina debates que aconteceram ali na história. Um dos pontos fortes do livro é a abordagem extremamente abrangente e bem documentada. 800 páginas aproximadamente, repletas de análises de confissões de fé detalhadas sobre teólogos, contextos históricos, reflexões sobre teologia bíblica, ecumenismo, missiologia. Então, o livro ele é muito abrangente. Ele destaca por manter uma postura imparcial, mesmo ao tratar de controvérsias internas, como, por exemplo, o landmarquismo. Ele discorda do landmarquismo, mas ele trata a coisa bem acadêmica mesmo, sabe? Sem puxar para um lado ou outro. A ideia central da obra é mostrar que, apesar da diversidade interna entre linhas calvinistas e arminianas, liberais ou evangélicas, existe uma coerência histórica e teológica entre os batistas, cuja tradição teológica expressa a identidade de uma igreja de crentes, radicada fielmente nas escrituras ao longo dos séculos. O Garrett ele vai defender que o que define os batistas, apesar das identidades distintas, há algo que define.
E ele vai dizer que são os princípios batistas. Por exemplo, batismo de crentes é definido por gerais, por particulares, por evangélicos, batistas evangélicos, etc. Então, ele diz que há princípios que todos eles estão ali em conjunto. Então, ele avalia separadamente e depois ele une as coisas nesses princípios gerais. Próximo livro, esse aqui nós não vamos examinar agora, é o livro Pensamento Batista através dos Séculos, de David Babington, de 2010. Eles depois vão ler sobre esse livro, porque ele também é parte da lista e é importante. Em 2010 também saiu a obra Global Introduction to Baptist Churches, de Robert Johnson. Essa obra, pessoal, o Johnson vai apresentar uma narrativa inovadora da história dos batistas ao redor do mundo. Ou seja, ele conta a história panoramicamente, mas de uma maneira diferente. Ele não apenas apresenta uma obra centrada no contexto inglês do nascimento dos batistas, mas ele vai articulando uma visão global do movimento. Ele desafia narrativas tradicionais ao reconhecer que, embora os primeiros batistas tenham emergido como exilados ingleses no século XVII, a identidade batista cresceu enormemente por meio de culturas diversas. Esse é mais um livro daqueles que apresentam os batistas como um movimento muito diversificado, que não pode ser visto apenas com aqueles modelos mais antigos e iniciais. Eles não estão em desenvolvimento, os batistas são aquilo e mais isso. Eles são aquilo que o passado mostra e aquilo que o presente mostra, apesar de defender a linha separatista inglesa de origem, ele diz, começou aqui, mas está se desenvolvendo. Perceba que várias dessas correntes historiográficas, apesar de ter um núcleo de pensamento distinto, elas defendem posições também iguais, como, por exemplo, essa ideia de diversificação que há também em outras correntes, que vão dizer a mesma coisa. Os batistas são isso aqui do começo da sua história, mas também são o que aparece hoje. A gente tem que unir tudo para dizer isso é uma igreja batista. Nós, obviamente, não concordamos com esse ponto de vista. Então, a gente precisa fazer novamente o filtro histórico para entender e poder nos colocar diante de uma historiografia com mais entendimento. Johnson organiza o livro em 5 partes cronológicas temáticas, desde os processos formativos iniciais até a era contemporânea de pluralismo cultural, detalhando fases como os tradicionais anglos, que são os ingleses, né? Até a expansão missionária e fontes diversas na África, Ásia, América Latina e Oceania. Então, ele vai fazendo a pesquisa histórica, batistas na Inglaterra, depois ele vai, batistas na Oceania, bem mais depois, bem posterior, né? Então, ele junta todo aquele complexo de tradições de um lugar e de outro, junta e lista. Isso aqui são os batistas. Porque o batista não é o que está só na Inglaterra, é o que está também em outras partes. Então, tem que juntar uma cultura com a outra, uma ideia teológica com a outra, e apresentar tudo numa lista. Ele explora crenças e práticas batistas no capítulo final, enfatiza os valores da autoridade bíblica, batismo de crentes, autonomia da igreja, liberdade de consciência, que foram adaptados em contextos culturais variados. Essa abordagem destaca a diversidade teológica e litúrgica entre comunidades batistas não anglófonas, de fala não inglesa, ao mesmo tempo que ressalta temas unificadores da tradição batista global. Então, é um livro que apresenta uma diversidade bem grande. Há também o livro, que vocês vão ler depois, Os Batistas na América. É uma história do Thomas Kidd e Barry Hankins. O livro é de 2015. Há contribuições também nessa área aqui. Próximo livro, The Baptist Story. Esse vocês conhecem, né? A História Batista. É do Michael Hake, um dos livros que nós vamos usar aqui no seminário. O título aqui está em inglês, pessoal, porque o primeiro contato que eu tive com essa obra foi bem antes dela ser publicada no Brasil, né, pelo
pela Pronobis. Então está aqui o livro do Michael Heiken. Ela já se encontra em português com o título História dos Batistas. Esse livro percorre mais de 4 séculos da trajetória batista, desde os seus primórdios como setor dissidente na Inglaterra até tornar-se um movimento global. Então é uma história panorâmica. Não vai focar só nas origens, ela vai percorrendo o rastro batista ao longo da história. Os autores iniciam relatando o surgimento dos batistas no século XVII, suas perseguições, sua expansão através dos reavivamentos, do evangelho racional, avançando até os séculos XIX, XX e XXI, quando se torna uma força de respeito internacional. O livro apresenta capítulos sobre os batistas durante a era dos separacionistas, a ascensão missionária, impacto nos Estados Unidos, incluindo o papel polêmico dos batistas no movimento dos direitos civis. Tem muita coisa moderna nesse livro aqui, na história dos batistas. Os desafios contemporâneos enfrentados em culturas diversas. Os batistas vão para a África, o rei que vai dizer, e lá eles encontram uma cultura completamente diferente da América e da Inglaterra. Então eles vão se adaptando àquela cultura. E ele vai dar alguns exemplos bem interessantes assim que aconteceram lá, em culturas diversas, na verdade. Bem, gente, como eu já falei sobre esse livro no começo, é importante que vocês, com essas 3 listas de livros, é importante que vocês entendam o seguinte. Quando vocês estão diante de um livro de História dos Batistas, digamos que vocês adquiram um livro que não está nessa lista. A primeira coisa que vocês têm que entender é o seguinte: esta obra se enquadra em que categoria das origens dos batistas? Em qual dessas 3 aqui? Há algumas subvariações, mas elas estão dentro de uma maior. Então, ela se enquadra dentro de que categoria? É um livro que se enquadra dentro da categoria antipedobatista, que defende essa origem dos batistas. É um livro que defende o sucessionismo batista, ou é um livro que defende o movimento separatista inglês como sendo o movimento originário dos batistas? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vocês têm que aprender a conhecer os autores. Isso, a princípio, para mim, parecia uma coisa sem importância. Mas depois eu fui aprendendo a importância de conhecer os autores. Uma técnica que eu uso, particular, quando eu estou pegando um livro pela primeira vez, eu tenho algumas dificuldades singulares, né? Uma delas é lembrar o título de livros e o nome de autores. Então, uma das técnicas que eu uso, quando eu tenho essa informação já na mente, esse livro é sobre isso, o autor defende essa linha. Então, o que eu faço? Eu tento gravar o nome do livro e o nome do autor. E às vezes eu repito isso várias vezes. Eu cito o nome do livro e o autor. O nome do livro e o autor. E tento memorizar. Por quê? Quem vai trabalhar com isso precisa, às vezes, indicar, e você tem que dizer, ó, obra tal, autor tal. Ele defende essa linha. Isso para o seu próprio entendimento. Você vai se deparar, às vezes, com obras que você tem que... esse autor aqui, conheço, já escreveu uma obra assim, defende essa linha. Provavelmente esse livro novo que eu estou me deparando seja da mesma vertente, ou caminhe nesse sentido, ou seja uma crítica às que ele discorda. Então, conhecer essa questão de bibliografia e de autores é fundamental para quem busca ter uma maior compreensão da literatura sobre um determinado tema. Se vocês fossem da área de literatura propriamente dita, eu ia dizer para vocês lerem aí muito o C.S. Lewis, né, esse pessoal todo, e conhecer esse mundo da literatura. Como a nossa área é História dos Batistas, são os historiadores, pesquisadores batistas, as linhas de argumentação, as teorias que a gente tem que conhecer. Então, nenhum livro ele está ali sem uma identidade interna. Então, todos eles defendem um argumento, não é? Esse argumento vai se enquadrar aqui dentro, em algum lugar. Achem esse argumento. Alguns autores, desses que eu citei aqui, eles vão ser citados por outros autores num outro departamento. Por exemplo, eu citei alguns antipedobatistas na primeira lista. Alguns desses autores vão ser colocados por outros autores na lista dos sucessionistas.
E não é. É um equívoco. É bem parecido, mas não é a mesma coisa. Por que que isso acontece? Porque há uma má interpretação do autor. Às vezes você vai estar lendo um livro que você já tem conhecimento dessa área e você vê o autor lá citando um outro autor como se o autor defendesse a sua corrente. Você sabe que não é, não está errado isso aqui. Não está certo. Você não precisa ter medo de discordar do autor nesse sentido. Então, conhecer a bibliografia, pelo menos a bibliografia básica, é importante. É importante. Me perguntaram assim, numa outra ocasião, e talvez alguns de vocês estejam pensando exatamente isso. Pastor, o senhor leu esses livros? O senhor está citando? O senhor conhece esses livros? Todos esses livros aqui, com exceção daquele em francês, eu tenho. Todos eles. Livros existem, alguns para você ler de capa a capa, outros para você pesquisar. Todos esses livros passaram pelas minhas pesquisas, de forma maior ou menor. Alguns eu li inteiro, alguns eu li mais de uma vez, alguns eu vou para pesquisar em partes que eu necessito estudar melhor. Esse é, na minha opinião, o movimento do pesquisador, a maneira como o pesquisador, o historiador tem que se comportar. Não necessariamente você vai ter que ler um livro capa a capa, mas você precisa pelo menos conhecer do que o livro trata e ter conhecimento daquele livro, e às vezes vai precisar chegar até ele de maneira mais robusta. Mas você precisa ter uma vida de conhecimento historiográfico e autoral. E as categorias teóricas que os livros se apresentam. A gente termina aqui, irmãos, essa aula.